Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos. Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo de número 17 até o 24. Efésios, capítulo de número 4, dos versículos 17 até o 24. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentimentos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Amém? Tome o seu assento, meus irmãos. Na semana passada, nós começamos a refletir sobre o que a palavra nos diz sobre o Evangelho. É sempre importante você, quando acordar de manhã, um conselho, pedir a Deus direção, pedir a Deus que Ele fale ao seu coração. Porque se você não tiver, irmãos, a sintonia com Deus, você vai caminhar por caminhos que não são certos. Você vai se desviar da vontade de Deus. Quantos estavam numa igreja? Eu até peço, não era para falar isso aqui, mas eu peço que os irmãos, não vou falar nome, mas orem por um amigo meu, né? Amigo mesmo, do meu coração. Que devido às lutas que a vida traz e os problemas que a igreja causa na vida de um pastor, esse meu amigo que é pastor não quer mais ser pastor. E eu peço que os irmãos orem por ele. Não precisa saber o nome dele, mas orem. Porque ele é um instrumento de Deus. E apenas eu falava para ele hoje, eu falava, você só está ferido. Não, mas eu acho que não compensa frequentar a igreja. Olha tanto que eu já fiz. Isso. E eu brincando com ele, eu falava, mas isso é conversa de desviado. Não, não é. E ele me dava os argumentos. E realmente, se você for ver os argumentos, não tem para que fazer isso. Mas a gente não está fazendo isso por argumentos, nós estamos fazendo por uma promessa. E é só aqui, irmãos, que você consegue amar o próximo. Não é em casa trancado. É só aqui que a gente desenvolve o que Cristo ensinou. Então, orem pelo amigo meu, que é um pastor de mão cheia e que, infelizmente, por causa da vida, está pensando que não vale a pena. E nós, se não conhecermos e não se dedicarmos todo dia, pode ser que a gente seja um dia essa pessoa. Nós não podemos vacilar. Não pense o que você vai ser amanhã, depois da manhã. O que eu estou sendo hoje? E os cultos de ensino, eu tenho orado a Deus para que a gente possa sair sempre com essa ideia. O texto nunca vai me condenar, o texto vai me orientar. O texto nunca vai me dizer que eu estou indo para o inferno. O texto vai me ensinar como não ir para o inferno. É preciso sempre ler a Bíblia com a ótica de um Deus que ama, um Deus que direciona, um Deus que corrige. Porque senão também tem pessoas que vão ler e vão se sentir culpadas e falam, não é para mim porque eu sou culpado. Isso não é verdade. Então, abra sua Bíblia nesse momento que a gente leu em Efésios. Nós falamos na semana passada, irmãos, sobre a conduta. E nós falamos que uma das razões de ter tanto crente vivendo como vivia antigamente. Esse é um ponto que a gente está meditando. Pastor, como pode eu ser cristão e eu ser igual eu era antes? A resposta bíblica é clara. Você ainda não é cristão. Não é que você não vai errar. Aqui é um ponto que poucas pessoas refletem. Alguns acham que vai ser perfeito. Nunca ninguém será perfeito. Toda vez que a Bíblia chama eu e você para ser perfeito, ela está usando uma palavra que significa maduro. Ser perfeito é ser maduro. É saber que tem dia que vai estar tudo ruim. Isso é maduro. Mas eu continuo servindo ao Senhor. Vai ter dia que vai dar tudo errado, mas eu continuo servindo ao Senhor. Vai ter dia que vai dar tudo certo, mas eu permaneço servindo ao Senhor. Isso é maturidade.
É você entender as ocasiões e não deixar que as ocasiões te tirem do propósito, que é o motivo maior. Então nós estamos falando sobre isso, como pode. E uma das razões que nós falamos é a falta de um arrependimento genuíno. Quando você não se arrependeu de forma genuína, você vai voltar a ser o que você era antes. E arrependimento genuíno, para você saber, é que você tem pavor do que você era antes. E para que não volte para lá, você se policia todo dia, você se corrige todo dia, e você vai ser o que a Bíblia chama de irrepreensível. O que é isso? Eu não quero voltar para lá. Eu não quero ser o que eu era antes. Eu sou uma nova criatura e eu preciso viver isso. Então nós falamos disso na semana passada, e até nós lemos no último versículo, nós lemos Coríntios, no capítulo de número... foi lido Coríntios? Foi. Nós lemos Coríntios quando ele diz que ao arrependimento segundo Deus, ele gera o quê? Vida. Porque você vai viver. Você se arrepende e continua. O arrependimento do mundo gera o quê? A Bíblia diz que gera morte. O que é isso? A pessoa não consegue continuar depois de um erro. E temos tanta gente desistindo depois de um erro. E nós não podemos desistir depois de um erro. Parece uma coisa tão fora do comum, que quando você está na igreja e você erra, a igreja quer que você saia da igreja. Ou não é assim? Nós não toleraríamos aqui uma pessoa errada. E eu entendo o que eu estou falando. Não é que temos que ficar dizendo, não, está errado, vamos fechar os olhos. Não, mas nós não aceitamos que sente no banco para ouvir. Nós não aceitamos. E as pessoas que erram também não aceitam. Por exemplo, eu como pastor, dependendo do erro que eu cometer, eu não posso mais ser pastor. Mas eu continuarei sendo crente. O problema é que as pessoas fazem uma bagunça danada e depois querem continuar sendo pastor. Aí o nome de Deus é blasfemado por causa da minha atitude. Porque uma pessoa que erra, ele sabe o seguinte: eu, sendo pastor, eu vou cometer mais escândalo do que não sendo. Então eu vou ficar aqui, vou falar de Jesus para todo mundo, vou ser uma pessoa referência de transformação, mas eu não posso mais ser pastor. Porque para ser pastor, biblicamente, tem algumas coisas que você não pode ferir. Depois que ferir, o que você faz? Eu vou ser crente, eu vou ser fiel, eu vou ajudar na igreja, mas eu não vou ser pastor. O problema é que a gente ignora o que a Bíblia diz e diz, não, mas eu tenho chamado. Quem tem chamado, cuida do chamado. Quem tem chamado, se policia. Tem que estar todo dia. Como Paulo disse, você está de pé, não fica zombando de quem caiu, não. Porque pode ser você. Então, o cristianismo, ele não pode ser considerado uma coisa que mata quem peca, mas ele restaura quem peca. Quando Jesus vai a Pedro, o que Jesus diz para Pedro? Você agora será um pescador de... E qual que é a diferença de um pescador de peixe para um pescador de alma? O pescador de peixe pega o peixe vivo para matar. O pescador de alma pega a alma morta para dar vida. É uma versão diferente. Então nós falamos sobre isso na semana passada, que a falta do arrependimento faz eu e você estar aqui dentro, tendo comportamento que não é ideal para quem está aqui dentro. E o diabo trabalha assim, irmãos, porque isso vai esfriando a fé de quem não tem fé. Se você vê alguém que sempre está aqui, vivendo uma vida bagunçada, o que você pensa? O que essa pessoa vem fazendo na igreja? Ou você nunca perguntou isso? Ou você nunca se perguntou, o que é que essa pessoa veio fazendo na igreja? Por quê? Aqui é um lugar de ser transformado. Aqui é um lugar de ser renovado. E isso demora, porque às vezes você vem do mundo, 30 anos no mundo, errando. Chega aqui em um culto, aceita Jesus, a gente também quer que a pessoa acorde bem. Tem que ter paciência. Só que a pessoa precisa entender, estou num processo agora de transformação. Evangelho tem tudo a ver com transformação. As maiores igrejas, sabe por que elas estão crescendo? Porque elas não cobram transformação. Elas cobram participação. Você participando, tá bom. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todas as pessoas que encontraram com Jesus, elas foram transformadas. Mas transformadas, seja no ponto de negá-lo, mas aqueles que aceitaram foram transformados. E outros negaram. E não se impressione, vai ter gente que vai negar. Vai ter gente que vai abandonar depois de um certo tempo. É escrito. E vai ter gente que vai abandonar depois de muito tempo. Ele vai apostatar da fé. O que é isso? Ele vai negar o que ele dizia que acreditava. Por isso trabalhar é diário na minha vida, mas eu não posso tirar da minha cabeça que, se eu sou cristão, eu tenho que ser uma pessoa transformada. Eu não posso dizer que você não me conhecia. Isso tem que apagar, irmãos.
Não interessa o que eu era, o importante é o que eu sou. O que você é hoje. Ah, pastor, mas ontem eu fiz tanta coisa boa, mas e hoje? Porque as coisas boas de ontem não valem para hoje. Nós temos que aprender a viver hoje. Eu já repito porque estou ficando velho. Repetição é uma característica de velhice, né? Então, aprenda todo dia. E eu faço esse exercício todo dia. De manhã, quando você vê que eu acordo cedo, estou fazendo isso aqui. Eu tenho que viver hoje. Eu não tenho que errar hoje. Eu tenho que fazer tudo hoje. Ah, mas ontem passou, não posso voltar. Se tem alguma coisa pendente de ontem, hoje eu tenho que resolver hoje. Mas amanhã, não, amanhã não chegou. Então, por que eu vou planejar? Mas eu tenho que viver hoje. E o texto que a gente acabou de ler traz uma conotação do Evangelho. Transformação. A primeira coisa que eu falei para os irmãos que acontece que tem pessoas na igreja que não são transformadas é porque não se arrependeu sinceramente. E a segunda coisa que eu quero falar hoje é quando você vive ainda dominado pelo pecado. Você vive dando brecha para o velho homem. É a frase de Lutero que disse que pensou que nas águas batismais ia matar o velho homem, mas que ele não sabia que o velho homem sabia nadar. Nós temos que fazer esse trabalho diário. O texto que a gente leu, Paulo diz: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Paulo está dizendo, olha, vocês não eram judeus, vocês se converteram ao cristianismo, só que agora vocês não devem andar como andar os outros. E nós temos que entender uma coisa, nós que estamos aqui, que aceitamos a Cristo, não podemos andar mais como andam as pessoas que nunca aceitaram a Jesus. Uma das características que eu queria que os irmãos orassem a Deus, nós teremos que ser mais felizes. Nós temos que ter mais sorrisos no rosto. Os irmãos não sabem quantas pessoas vêm falar comigo com essa conversa. É na escola, Por que você sempre está rindo? Eu falo, gente, que lugar é esse? É porque eu dou bom dia, só isso. Buongiorno, 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 só isso. Uma dona diz, mas por que sei sempre sorridente? E eu digo, che cosa voleva? Piangendo tutti i giorni? Porque é curiosa também, ela queria saber da minha vida. Fez um monte de pergunta. Mas pense comigo, irmãos. Nós temos todo dia uma certeza que o mundo não tem. Nós somos salvos, resgatados do fogo do inferno. O Espírito Santo está conosco. Isso deveria fazer você, não é para você ficar rindo dos problemas, mas é você ficar com o espírito alegre, dizendo, peraí, eu tenho um Deus maior, e eu não posso ser um cristão se eu tenho essa mesma... Ah, mas eu sempre fui assim, pastor. Sempre fui tristonho. Não, mas agora você não é mais como era antes. Você foi salvo, resgatado e é uma nova criatura. Então faz um trabalho diário. Qual que é o trabalho diário? Oração e leitura. Esse é o trabalho diário. Pastor, eu não consigo jejuar. Consegue sim, arruma um tempo. Nem que seja 10 minutos. Esses 10 minutos é de jejum. Pastor, mas só 10 minutos Deus vai aceitar? Deus não aceita o tempo, Deus aceita a intenção do coração. Você vai falar para Ele, eu estou precisando mudar, Deus, e não estou conseguindo. Como é que você faz numa prova quando está muito difícil? Tem que estudar de novo. Chega uma hora que você passa só pela insistência. Mas continua tendo as dificuldades. Mas passou pela insistência. Não desista. Se tem um pecado que você está aí carregando ele desde que aceitou Jesus, pelo amor de Deus, vamos orar um pouco mais. Vamos jejuar um pouco mais. Vamos se consagrar um pouco mais. Falar, isso aqui tem que sair da minha vida. Esse negócio de carregar o que eu vinha. Meu Deus, eu não conhecia Jesus, isso já estava atrás de mim. Peraí. Abandone isso hoje em nome de Jesus. Se você viver em comunhão com coisas que são pecaminosas, você vai estar aqui dentro e não vai ser transformado. Aí Paulo diz, meus irmãos, não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Ninguém aqui deseja coisa na naturalidade espiritual. Nós temos facilidade do que é carnal. Temos. Pode ser que você não goste de beber, pode ser que você não goste de fumar, mas tem alguma coisa em mim e em você que o próprio Deus tem que trabalhar para tirar. Às vezes, sabe o que é? Às vezes é se sentir melhor que todo mundo. Às vezes é isso. Tem irmãos que não pecam, mas ele se sente mais santo que todo mundo. Isso é um problema. Porque ele vai criar distinção.
Ele vai criar um julgamento. E ele vai dizer, se eu posso, por que você não pode? Sendo que cada um tem uma história, cada um foi criado numa casa, cada um tem uma cultura, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que a gente tenha um equilíbrio. A igreja primitiva é o foco. Qual que era? Todos tinham tudo em comum. O que é isso? Eu vou preservar. Eu não fiz, não, eu vou preservar. Não, aqui, não fala dele, vamos tentar ajudá-lo. Não, e aquele, não, calma, vamos tentar ajudá-lo. Irmãos, isso cria uma comunhão, e quando tem comunhão, não tem o que fazer. Vem o Espírito Santo, enche todo mundo, analfabeto começa a pregar bem, gente que nunca viu nada começa a ver, e a gente vai caminhando. Mas é preciso entender que está na igreja, eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso mais andar como andava antigamente, entenebrecido no entendimento, separados da vida com Deus. Olha o que ele está dizendo. Eu não posso, você não pode. Escute isso aqui. Não viva separado da vida com Deus. Como é isso? Eu vivo aqui. Quando eu saio daqui? Não, irmãos. Você tem que sair daqui do mesmo jeito que você está aqui. Eu já fiz isso aqui uma vez. Mas, por exemplo, vou chamar alguém mais, porque senão vai que eu chamar alguém e a pessoa fala. Pastor Hélio, fala um palavrão aí bem forte. Não tem coragem, não? O pastor Hélio não tem coragem. Só que lá no trabalho dele, ele também precisa ter a mesma posição. Quando ele estiver muito nervoso, ele tem que estar na presença de Deus. Que ele vai falar, se eu falar isso aqui, eu vou pecar contra o meu Deus. É o que faz José. Só está ele e a mulher na casa, não tem mais ninguém. É possibilidade de crescimento, de enriquecimento. Eu vou sair com a mulher do presidente, glória. Não, tem Deus. Eu não estou na presença de Deus só no culto. Eu estou na presença de Deus 24 horas por dia. Aí, aqui, ninguém tem coragem de falar palavrão. Só que às vezes quando está ali, vai descer muito palavrão. Aí você vai dando espaço para o diabo. Aí o diabo gosta disso. O diabo gosta de mistura. Deus gosta de purificação. E aí João, na sua sabedoria, escrevendo, 1 João, no capítulo número 1, no versículo 9, ele diz, versículo 7, coloca o 7. Mas se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que andar. Sabe o que é andar na luz? Presta seu celular aí. Deixa eu ver suas conversas do WhatsApp. Não. Está andando nas trevas. Quem não deve nada, olha aqui. O que você está fazendo? Não. Esse é o conselho. Quem anda na luz, o que é isso? Me olhem. E aí na luz, vem cá, pastor Fernandes. Sabe o que é andar na luz? Quem anda em treva está na escuridão. Então, está na escuridão. Andar na luz é você estar na luz com o irmão. Só que quando você vê o defeito dele, você consegue ver o seu. Aí sabe o que acontece com isso? Olha o que o texto diz. Se andamos na luz como ele na luz está, temos o que um com o outro? Aí ele fala assim, nossa, ele nem está sentindo o cheiro do meu sovaco. Aí eu penso assim, ele nem sabe que eu tenho uma doença que transmite com toque. Está com medo, deu medo nele agora. A gente deveria aprender isso. Andar na luz é isso, é saber que eu sou pior que ele. Eu saí de um lugar pior que ele. Eu preciso ter comunhão com você. Você precisa ter comunhão comigo. Mas só vai ser possível se nós andarmos na luz. Por quê? Quem está na luz? Cristo. Por quê? Ele disse, eu sou a luz do mundo. E convida nós para imitarmos ele, dizendo, vocês são a luz do mundo. Nós precisamos nessa noite entender que se eu estou vivendo uma vida em comunhão com o pecado, eu nunca vou ser transformado. Você vai pecar em alguns momentos? Vai. Não tem jeito, irmãos. Já tentei ficar 100%, não dá. É uma coisa incrível. De vez em quando você chuta a pedra. De vez em quando você fala o que não devia falar. Mas a maturidade faz você dizer desculpa. A maturidade faz você dizer me perdoa. A maturidade faz dizer se foi só um erro. A maturidade faz você continuar. Aí ele continua trazendo, dizendo para a gente não viver separados de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Irmãos, por favor, guarde o seu coração.
o conselho de Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarda. Sobre todo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E como eu guardo o coração? Não olhando tudo, não escutando tudo. Tem gente que gosta de ouvir tudo. Cuidado, porque depois que ouviu, não dá para fingir que não ouviu. Depois que viu, não dá para dizer que não viu. Aí a Bíblia diz: se guarda, cuida de outra parte sua, vai guardando o seu coração, porque dele você vai ter saídas da vida, você vai encontrar soluções para a sua vida. Aí aqui diz que eles são de corações duros. Irmão, não seja uma pessoa de coração duro. Errou comigo uma vez? Não. Se errou comigo, eu vou aconselhar, eu vou ficar mais atento com a pessoa, mas eu vou dar a oportunidade dela melhorar. Por que não? Deus faz comigo e com você todo dia isso. Toda hora estamos errando. E Ele diz: eu vou te perdoar, eu vou te ajudar. Por isso, se você está vivendo uma vida de coração duro, é muito difícil que você seja transformado. Aí Ele diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda impureza. Aí Ele diz o seguinte: mas vós, olha o que Ele está dizendo, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aonde está que Deus nos ensinou a ser vingativo, irmãos? Aonde ensinou em Cristo para a gente desistir quando alguém não acreditar na gente, irmãos? Aonde está escrito? Jesus não ensinou assim. Jesus está na cruz morrendo por aquele povo. Sabe o que aquele povo está dizendo? Desce. Se tu é Deus, desce. Você faria o quê, irmãos? Você faria o quê? Não merece, não. É claro que não merece. Você tem um modelo, você não aprendeu de Cristo essas coisas. Você não aprendeu de Cristo ficar frio. Você não aprendeu de Cristo não orar, porque Ele orava todo dia. E Ele estabeleceu um padrão de orar, é 1 hora por dia. A gente fala de orar 1 hora por dia, fala: tá maluco? Mas a gente passa 3, 4 no celular, conversando com alguém, trocando mensagens com alguém. É por isso que quando a gente vai no mundo, o mundo pega a gente. Se você ficar 1 hora orando por dia, você vai ver, irmãos. Não é que você não sente, não. Você sente, vai. Só que mantém a pose, irmãos. Uma coisa que eu aprendi com Jesus foi manter a pose. Aí você fala assim: ô pastor, não é todo mundo que pode ver que você está triste, não. Satanás vai ficar rindo de mim, não. Às vezes eu estou só o pó, irmãos. Você olha por fora, está aqui, ó. Que bom ser pastor. Eu amo ser pastor. Aí chega em casa, vou orar. Aí eu falo: Deus, olha eu aqui outra vez. Jesus ensinou isso ou não ensinou? Pedro disse para ele: ó, o seguinte, você não vai para a cruz não, hein? O que ele falou para Pedro? Para trás de mim, ô Satanás. Você não sabe os propósitos e os intentos de Deus? Aí Jesus vai orar sozinho. Oh Deus. Pedro deu uma boa ideia, né? Se tu podes, passa de mim. Todavia seja feita a tua vontade. Nós precisamos voltar. O que Paulo está dizendo para os irmãos: ei, vocês aprenderam outra coisa. Ah, mas todo mundo é assim. Não, você não é todo mundo. Dizia já nossas mães e minha mãe não. E minha esposa diz todo dia para os meus filhos: você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Você saiu às vezes de um prostituto. Você saiu de uma prostituição, de uma vida de alcoolismo, de uma vida de mentira. Hoje você está na igreja. Hoje você é o baterista da igreja. E o diabo fica fazendo você ter saudade do passado, irmãos. Lembra do povo do Egito? Ai, que vontade de comer a cebola do Egito. Infeliz. Estava comendo o maná do céu. Por quê? Porque eu e você somos humanos.
Temos uma ruptura com Deus, que é o pecado, que é corrigida somente quando eu estou entregue a Cristo. Aí eu aprendo de Cristo, imito a Cristo. Paulo diz, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. Combati um bom combate, apanhando, sendo jogado para lá e para cá, desprezado pela sua classe. Um homem inteligentíssimo, sendo considerado burro, por ter feito a escolha que fez. Mas ele diz, isso aqui é um bom combate. Está sofrendo aí, irmãos? Fala, estou combatendo um bom combate. Está difícil aí? Fala, estou combatendo um bom combate e não vou parar. Aí Paulo diz, eu acabei a carreira. Sabe o que eu guardei para permanecer? A fé. Quando ele escreve a Efésios, ele diz, a fé é o escudo. O que é escudo? Te protege das pancadas. Pode bater, tem uma fé que vai me sustentar. Pode vir para cima, Satanás, que eu não consigo. Mas tem algo que me defende. É a fé naquele que morreu, ressuscitou, está vivo. E breve virá e me levar para um lugar aonde está escrito, Apocalipse 21:4. Lá não há mais dor, mais choro, porque as velhas coisas já passaram e agora é tudo novo. Isso é a fé que mantém eu e você. Por isso, nessa noite, se lembre que você não está aprendendo com o mundo, você está aprendendo com Cristo. Ele não desistiu. Aí tem um monte de gente vivendo igual. É muito triste quando um mentiroso vira crente mentiroso. É muito triste quando alguém depressivo vira um crente depressivo. Nós vivemos a geração mais fraca psicologicamente, irmãos. Essa geração é muito fraca psicologicamente. Às vezes eu estou aconselhando alguém, eu falo, Jesus, porque não tem explicação. Eu falo, eu só vou orar, meu filho, porque não tem explicação. Eu estou fazendo tudo, não está não é possível que você está fazendo tudo. Tudo afeta, tudo machuca, tudo. Eu fico pensando, irmão, se fosse criado na nossa, quem foi ainda, né? Eu passei ainda, eu vim daquela época. Se Jesus, o rapaz falou assim, como é que você conseguiu superar? Eu falei, eu não sei, meu irmão. Eu não queria era morrer, eu tinha que viver, ué. Estava dormindo com as galinhas lá no galinheiro, não é galinha de prostituição, é galinha do galinheiro. Quando eu estava ali com as galinhas, eu não pensava em morrer, irmãos. Eu pensava em sair do galinheiro. Eu pensava assim, que mulher ruim. E ela vinha lá e falava assim, a sua mãe é isso, só aqueles adjetivos fantásticos. E eu falava, será que minha mãe é tudo isso mesmo? Aí uma vez eu pensei, será que minha mãe não é? Minha mãe me deixou aqui sozinho com essa mulher. Só que eu não fiquei com ela, fiquei com outra que era boa. Mas você 7 dias numa casa, irmão, você é visita. Depois, você vira... E eu, pensa eu, 8 anos, fui de casa em casa, até que parei no galinheiro. E hoje, quando eu lembro disso, eu falo, Senhor, por que a gente... Eu quero que você vá embora hoje dizendo o seguinte, peraí, eu aceitei Jesus, aceitei? Então, o que eu era ontem, acabou. Eu não sou mais aquele. Você pode falar dele, mas eu não sou mais ele. Eu não nego que eu era ele, mas eu fui transformado. Não negue quem você era, apenas diga, ele me transformou. É verdade, aquele mentiroso era eu, aquele fofoqueiro era eu, aquele intrigueiro era eu. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo diz, vocês não aprenderam assim de Cristo? Aí ele traz para aqueles irmãos, se é que tendes, versículo 21, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, em que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito dos vossos sentidos, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, ele é criado em verdade, justiça e santidade. Num dia, olha, eu vou falar aqui para os irmãos decorar. Se você quiser ir, tem irmãos que gostam de ficar anotando, anota. Sem santificação, ninguém verá a Deus. O que é santificação, pastor? É ficar assim? Não. O que é ser santificação? É ser um santo da Igreja Católica? Não. Santificação é um processo de separação do pecado e uma consagração para Deus. Não adianta parar de fazer coisa errada e não fazer nada se envolvendo com o que é de Deus. Você precisa se dedicar.
Você precisa ter sua vida. Paulo diz assim, ó, vocês são templos do Espírito Santo. Use o corpo de vocês para glorificar a Deus. Paz do Senhor, tchau. Eu não sei o que você vai fazer. Faz alguma coisa aí para Deus. Faz a sua vida ser um reflexo de Cristo. Eu e você precisamos crer nisso. O novo homem, ele tem verdade, ele tem justiça, ele também tem santidade. É o problema nosso, confundimos santidade com perfeição. Ou não é? Aí não se cuidamos. Não vai adiantar, irmãos, algumas coisas. Hoje de manhã eu falava com algumas pessoas e depois o Senhor falou comigo assim, não filho, não adianta filho, não adianta orar não. Eu falei, mas Deus, é oração, pô, tudo pode, eu sei, mas tem princípio. Eu deixei princípios estabelecidos, por favor, não quebre eles. Seu jejum não vai ser aceito quebrando o princípio. Sua oração não vai ser aceita quebrando o princípio. Quem estabeleceu foi Deus, o Criador. E não é porque Ele é mau, é porque é a forma de te transformar. É a forma de levar você para o lugar que Deus quer que você esteja. Pode ver, todo mundo que está desviado é meio triste. Você vai conversar com eles, estão revoltadinhos. Eu falei hoje do meu amigo que estava revoltadinho. Eu deixei, fica aí reclamando. Mais um a mais. E eu falei, Jesus, como eu posso ajudá-lo, Senhor? Porque quando você está ferido, irmão, você só reclama. Quando a gente está ferido, a gente só vê a parte ruim. Você entra no lugar, você já vê só o ruim. Ou não é assim? O mesmo lugar que você, quando você está bem, você chega, oi, lindo, amado, varão, né? Quando você está mal, você fala, irmãos, eu tenho que fazer vocês rir um pouco, porque é tenso. Romanos 6, abre aí, por favor. Quem está entendendo, diga amém. Que bom que a gente está aqui, viu? Que bom. Como diz a menina lá, eu poderia estar em qualquer outro lugar, não é isso? Mas a gente preferiu estar aqui, isso é maravilhoso. Deus abençoe você e sua família. Tem coisa boa chegando, irmãos, anota isso aí. Anota isso daí. Depois se as irmãs puderem cantar aí domingo esse hino, eu agradeço. Romanos 6, capítulo do 1 ao Romanos 6. Vamos ler? Paulo antes ele tinha falado que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí tem gente que fala, eita, então eu vou danar a pecar. Se para cada pecado tem 100 graça, se eu pecar 1000 vezes tem 10.000 graça. Aí Paulo diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha a pergunta, parece até ridícula. Mas é porque as pessoas às vezes confundem mesmo. Aí ele mesmo responde. De modo nenhum. Para com essa conversa tola. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o que Paulo faz a pessoa pensar. Se eu morri para isso, como eu desejo isso? Refletiu já sobre isso? Se eu morri para isso, como eu ainda vivo nisso? Se eu estou querendo viver nisso, é porque eu não morri para isso. Perceba que nós temos que nessa noite entender. Viver em comunhão com o pecado vai fazer eu ter dificuldade. E não pense que foi alguém, foi você. Mas não é a culpa de ninguém, abra sua Bíblia, porque a culpa não é de ninguém, a culpa é minha e sua, individualmente, pessoalmente, particularmente. Olha o que a Bíblia vai dizer, Tiago capítulo 1. Vamos ler do versículo 14? Abra aí sua Bíblia, por gentileza. Porque sempre vamos achar também culpados para dizer que eu não fiz, porque eu não fiz, porque eu não faço, porque alguém me olhou, porque não olhou. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado é seduzido. Ou engodado pela sua própria. Olha o que ele está falando. Cada um é atraído pela sua própria concupiscência. Você não é atraído pelo que você não gosta. É só pelo que você gosta. Perceba, o diabo ele vai tentar você no que você gosta. E o diabo tem um percurso maior que o nosso, ou não? Já dizia Lutero, não discuta com o diabo. Ele tem muito mais experiência que você.
Melhor, em vez de discutir com ele, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Ah, mas eu vou tirar limpo aquela situação. Meu irmão, não vá. Não, mas... Irmão. Fala com Deus que é melhor. Vai orar que é melhor. A resposta é mais eficiente. A direção é mais eficiente. Aí ele diz, se você é atraído pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz pecado. Olha o percurso. Foi atraído. Aí você já está sendo atraído pelo que você gosta. Aí o pecado nasce. Aí alguém diz o seguinte: Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, já cometeu adultério, então sabe o que eu vou fazer? Já que eu cometi mesmo, eu vou até o... Não, segura. Segura. Olha o que ele vai dizer. Dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado. Porque se Deus fosse matar a gente quando a gente pensa, ia cair todo mundo agora. Pô. Ou não ia? Nós somos seres pensantes. Você às vezes não controla, porque o pensamento às vezes é um resultado do que você viu durante todo o dia. É por isso que você não pode deixar de se separar do pecado. O que você está ouvindo, o que você está vendo, isso vai influenciar no que você está pensando. E o teu pensamento vai dizer se você está em comunhão com Cristo ou não. Você nunca vai ver alguém que está o dia inteiro ouvindo hino, lendo Bíblia, te dar uma resposta sem ser direcionada pelo Senhor. Você nunca vai ver alguém que está vivendo essa relação com Deus. E aí... qual que é a maturidade? Se você hoje percebe que está indo na contramão, você faz o quê? Parou. Conselho de Apocalipse. Lembra-te de onde caiu e desiste. Não, meu filho, aprenda a ler a Bíblia. Lembra onde caiu, arrepende-te. O que foi? Não, estava erradíssimo. Eu estava totalmente errado, a minha visão estava totalmente errada. Eu estava vendo Deus de uma forma errada, eu estava agindo de uma forma errada, mas agora eu me arrependi e não vem me impedir não. Porque tem gente que não vai querer te ajudar a sair de onde você está. Quando eu estudava na faculdade, tinha um que a gente chamava de bola cheia e bola murcha. E todo lugar vai ter o bola cheia e o bola murcha. Só que o bola murcha, ele nunca quer encher. O bola murcha quer que você esvazie. Então se você está na igreja espiritual e fala, para que quanto tanto? Eu vou em tudo. Mas para que em tudo? É o bola murcha. E nós temos que orar para não ser o crente bola murcha. Começa a pedir, Deus me enche, me enche, me enche, me enche, me enche. Quanto mais de Deus, menos problema na sociedade, irmãos. Quanto mais de Deus, menos problema dentro de casa. Agora não misture, não misture, não misture. Você vai ser atraído pelo que você gosta. Só que se você estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer você mudar as suas preferências. Mas é preciso todo dia. Não adianta fazer um mês de oração e depois ficar o ano todo sem orar. Não adianta ler uma semana inteira a Bíblia e depois parar de ler. Pode ler um versículo por dia. Um versículo por dia dá mais resultado do que ler ela inteira em uma semana. Isso daqui é alimento espiritual. Sabe o que significa alimento espiritual? Para os italianos, a pasta, Andrea. Não importa se c'è tutti i giorni. Não importa. Mangio. Sono felice. Sou brasileiro. Não importa se tem todo dia um arrozinho e feijão. E um ovo em cima. Cagema mole. E uma saladinha de tomate e alface. Quem não jantou ainda está doido para ir para casa. O que eu estou querendo dizer? Basta eu passar a segunda inteira comendo e o resto da semana sem comer? Não. Mas você comeu tanto, para onde foi? Não me pergunte para onde vai. Mas você pode comer a comida da semana toda, num dia só. No outro dia você tem fome. Teu espírito está aí morrendo às vezes porque você não come todo dia.
Você está aí se envolvendo com coisa que não deveria, porque você não come todo dia. Come todo dia, que nem a comida, de 3 em 3 horas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ele é meu pastor e ele nada vai me deixar faltar. Ai meu Deus, ajuda-me! É preciso hoje eu e você ir embora dizendo, não posso ficar compactuando com o pecado. Porque se eu ficar compactuando com o pecado, eu não sou transformado. E eu não vou ser compactuado porque as pessoas me induziram, é porque eu desejei aquilo e quando eu vi, eu fui para cima. Se acendeu a luz aí do pecado, repreenda em nome de Jesus Cristo. Tem um rapaz que ele era bom de Bíblia, muito bom de Bíblia. Ele tinha muita prática com a palavra, mas ele também tinha uma relação muito forte com o pecado. E na hora de decidir, a Bíblia não adiantou de nada. Tem noção? Que todo pastor que pecou, ele sabia que estava pecando? Tem noção? Todos nós aqui, todos sabemos quando estamos indo na direção contrária. Mas às vezes aquele negocinho lá dentro diz, não me importa. Abra sua Bíblia aí. Quem está feliz, diga amém. Ou é só eu? Eu ia até 1h da manhã tranquilo hoje, vocês não sabem. Mateus 19. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 19. Pega ali o versículo de número 16. Acharam? Vamos juntos? Olha lá. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 16. E eis que se aproximando-se dele um jovem. Aí vocês jovens. Disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha que rapaz interessado. E ele disse, Jesus é muito difícil. Por que me chamas de bom? Que é isso, Jesus? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, olha o que ele está dizendo, guarda os mandamentos. Disse ele, quais? É um diálogo profundo. Eu quero ir para o céu, então guarda os mandamentos. Então tá bom, Jesus, me ajude. Quais? E Jesus lhe disse, não matarás. Isso eu não faço. Não cometerás adultério. Eita. Não furtarás. Não, isso eu não faço. Não dirás falso testemunho. Vixe, misericórdia. Honra o teu pai e a tua mãe. E aí, jovem? Honra o teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a resposta do menino. Olha a resposta. Disse-lhe o jovem. Tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. Que me falta ainda? Eita, que poder, hein? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Diálogo concluído. Olha o que diz o texto. E o jovem, que conhecia toda a Bíblia desde pequenininho, esse homem conhecia a Bíblia desde pequenininho. Ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Porque possuía muita propriedade, muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Seus discípulos admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse, ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível.
Perceba que ele não ficou triste porque Jesus pediu algo para ele. Ele ficou triste porque ele era muito rico. Ele tinha poder, ele tinha respeito. E as pessoas vão te tratar aqui na terra. Se você já teve a experiência, eu já tive a experiência de passar algumas camadas sociais, digamos assim. Desde a miserável até aquela bem legal que todo mundo te chama de doutor, todo mundo quer te abraçar, aquela coisa toda que os irmãos já sabem. As pessoas tratam você pelo que você tem. Todo mundo aqui já talvez esteve numa situação boa, é convite, é amigos te ligando. Quando você está um pouco em crise, vai sumindo um, some outro. Ou não é assim? Funciona assim. E esse jovem pensou nas pessoas. Ele não queria perder aquilo. E aí, quando Jesus faz um convite para ele, Jesus mandou ele praticar quantos mandamentos? Ele falou que praticava desde a infância. Jesus mandou ele praticar 2. Se você pratica, você ama a Deus sobre todas, então você não está apegado a nada. Se o próprio Deus mandar você largar, você larga. Se você cumpre os mandamentos, você ama o próximo como a você, então você quer que eles tenham o que você tem. E aí ele percebeu que o que ele tinha era um conhecimento bíblico. Só isso. Só sabia fazer hermenêutica, exegese, sabia ler e interpretar, mas não sabia fazer o que a Bíblia diz, que é o que vai fazer a diferença na vida minha e sua. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, eu vou comparar ele com alguém. É um homem que constrói uma casa sobre a sábia areia. Olha eu esquecendo de areia. Onde está a sua casa nessa noite? Perceba que o pecado vai fazer você ficar dizendo que é, mas não parecendo que é. Dizendo que sabe, mas não praticando o que diz que sabe. Quem disse para Jesus que praticava tudo desde a infância? Ele. Jesus falou, me mostre. Prova dos 3, não é isso? O resultado de vezes deu 42. Aí faz a prova para ver se é 42 mesmo. Eu quero convidar os irmãos hoje a pensarem, refletirem. Porque o pecado tem feito a gente ficar aqui dentro e não ser transformado. O amor ao pecado faz você ver, dizer que é, dizer que sabe, mas na hora de praticar, vai tudo para o ralo. Aí aonde tinha que perdoar a gente não perdoa, aonde tinha que deixar para lá a gente não deixa, aonde teria que falar, porque tem hora que você tem que falar, aí a gente não fala. E a gente vive uma vida só superficial. Aí pessoas que você olha, nossa, caiu do nada, não. A casa estava sendo construída sobre uma areia. Por quê, pastor? Ele estava sempre na igreja. Ele ouvia, mas ele não. Vamos orar? Fique de pé. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe sua família, sua vida. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo ache um espaço em nós e que a gente possa ir para casa refletindo sobre isso. Não desista. Por mais que esteja difícil, continue. Por mais que esteja tudo contrário, não desista, irmãos. Aquela frase do pastor Martin Luther King é muito legal. Todo mundo contra ele, ele disse o seguinte: vamos ver o que acontece se eu não desistir. E a gente sabe a história. Vamos ver o que vai acontecer se você não desistir de servir a Deus.